Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar estudando as cartas de João. Nós estamos em 1 João hoje no capítulo 3. Aí nós vamos até do 11 ao 24 hoje, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e quero agora entregar em Tuas mãos, ó Deus, a minha vida, a vida de cada um que está aqui, Pai. Senhor Deus, aqueles que não puderam estar, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Agradeço ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Fala, Pai Todo-Poderoso, através da Tua palavra, Pai. E que ela venha a fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor a enviou a fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre amor, e João está falando isso nessa carta. Mas antes eu quero ler um texto que está lá em Coríntios, que eu pedi para Adriano, que é o primeiro texto, 2 Coríntios 5,14, fala assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse texto aqui, em particular, eu gosto muito dele, porque fala assim que o amor de Cristo, ele nos constrange, de tanto amor que Jesus ele teve por nós, se dando naquela cruz, o amor que ele tem por nós sermos pecadores, falhos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, mas o amor dele é um amor incomparável, e chega a constranger. Sabe o que é o ser constrangido? É quando você chega assim, você num lugar e a pessoa te trata de uma tal maneira que você fala, meu Deus, tão bem que você fica até constrangido. E o amor de Deus, ele é assim, ele nos constrange. E tem que nos constranger, porque se o amor de Deus não constrange a pessoa, tem algo errado. Ela não entendeu ainda o que é o Evangelho de Cristo. Ela não entendeu ainda o que é a salvação. Ela não entendeu ainda o movimento que Jesus fez morrendo naquela cruz. Mas hoje nós vamos falar em 1 João capítulo 3, versos 11 ao 24. Eu vou ler todo aqui. Fala assim: e esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de Jesus Cristo e nós amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. De seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém? No sermão passado, nós falamos sobre como que os filhos de Deus, eles são conhecidos. Então, eles são conhecidos pelas práticas. O filho de Deus, ele é conhecido pela prática, não é conhecido por uma carteirinha, não é conhecido por uma vestimenta, porque a vestimenta pode enganar, a carteirinha você pode mandar fazer. Se quiser até dou o telefone, né, onde eu faço tudo lá, você manda fazer lá, você manda foto, você fala que você quer colocar lá, tudo isso faz, vem uma carteirinha. Mas o Filho de Deus, ele é conhecido pelas práticas dele. Quando alguém olha e fala, não, as práticas daquela pessoa é uma prática de um filho de Deus, de um homem de Deus,
de uma mulher de Deus. Não adianta. Não adianta a pessoa... uma vez, uma pessoa, ela olhou para mim e ela falou assim, você sabia que eu sou um pastor? E eu, infelizmente, na hora assim, eu respondi meio duro, eu falei, só se for pastor de bode. Porque de ovelha você não é. Pelas tuas ações, pelas tuas atitudes, pela tua maneira de agir, pela tua maneira de caminhar, você não pode ser um pastor de ovelhas. Pela prática que você tem. Por quê? Porque o cristão, ele é conhecido pela prática. Esteja você onde você estiver. Às vezes você chega num lugar, você está lá totalmente diferente de tudo e a pessoa olha para você e fala assim para você, olha, você é crente. Pergunta para você se você é um cristão. Por quê? Porque os filhos de Deus, eles são conhecidos pela prática. Os filhos de Deus, eles são conhecidos pela origem que nós falamos. Porque eles são nascidos de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de Deus. O que é isso? Nós tivemos um novo nascimento. Nós éramos de uma maneira, vivíamos de uma maneira, andávamos de uma maneira, só que agora nós temos uma nova origem. Agora a nossa origem, nós somos da terra, nós somos materiais, mas a nossa origem hoje e a nossa essência, ela vem de Deus. É o que o João está ensinando. Sou uma pessoa normal, como, bebo, brinco, ando, falo, só que a minha origem hoje já não é mais aquela origem mundana, não é aquela origem do pecado, a nossa origem agora é uma origem de Deus. E o Filho de Deus, nós falamos, ele é conhecido pelo propósito. Qual o nosso propósito? O Filho de Deus é conhecido pelo propósito. Às vezes, tem vários propósitos que a pessoa tem na vida. Tem pessoas que têm um propósito de ficar rica. Ele é servo de Deus, ele é filho de Deus, ele tem um propósito de ficar rico. E ele tem um propósito dentro do coração dele, gera algo assim, olha, se eu ganhar muito dinheiro, eu quero fazer com que a obra de Deus, ela caminhe, ela ande. Então, tem propósito de pregar a palavra. O Filho de Deus, ele tem propósito de orar pelas pessoas, como foi falado aqui, o pastor Marcelo estava falando. Então, o Filho de Deus, ele vive com um propósito. Ele não vive sem propósito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância do amor na vida do cristão. E também o perigo da falta de amor. Porque o amor na vida do cristão é muito importante. Sabe por quê, irmãos? O amor na vida do cristão é uma evidência da salvação. Quando você vê o amor na vida da pessoa, é uma das evidências da salvação. É por isso que lá no finalzinho nós vamos falar um pouco. Por isso que tem 2 mandamentos. Qual que é o mandamento? Amar a Cristo, que ele está falando aqui, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então são as evidências da salvação. Se eu amo a Cristo, é porque eu entreguei minha vida a Ele. E se eu amo o meu próximo, que são os 2 mandamentos. Amar a teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a evidência de um salvo. Quando você olha para a pessoa, então você vai vendo as evidências que tem na vida dela. E o amor aqui, como o João vai falando aqui no começo, fala assim, ó, no verso 11. E essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então, a essa necessidade do amor, não é uma mensagem de agora. Quando se prega amor, não é o pastor Nelson, estou pregando agora em 2024, amor. Não, o amor, ele já é pregado desde o princípio de tudo. Quando tudo começou, Deus, ele fez questão de falar sobre o amor. Então, eu quero ser bem rápido, mas em Deuteronômio 6,4, não sei se você consegue abrir para mim, eu deixei marcado aí, Adriano. Deuteronômio 6,4, vai falar sobre essa questão do amor. Fala assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então tem versões que vai falar assim, amarás a Deus, né? Somente a Deus. Tem alguma versão assim? É o 5? Então eu coloquei errado, vê aqui para mim. E fala assim, ó, e amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, desde lá, ele já fala sobre amar a Deus, sobre o amor. E em Levítico 19, 18, ele fala também. Aí ele vai falar já, aqui fala sobre
o amor de Deus, que nós vamos ter que amar a Deus de todo o nosso coração e sobre todas as coisas. E em Levítico 19:18 fala assim, ó, não te vingarás e nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a necessidade do amor é uma mensagem bem antiga, porque quando eu amo a Deus, eu vou amar também o meu próximo. E Jesus também, ele afirmou no Novo Testamento, essa questão lá em Mateus 22, do versículo 34 ao 40, ele fala assim que o maior de todos os mandamentos, qual que é? É o amor. Ele fala assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor é o quê? Mandamento. Você não ama se você quiser. Você não decidiu amar. Deus, ele falou para mim e fala para você. Você tem que amar. Nós temos que entender isso, irmãos. E em João, no capítulo 3 do Evangelho de João, fala que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos. Olha que coisa. Jesus, ele vai olhar e vai ver que nós vamos ser conhecidos como discípulos dele se nós amarmos. E quem está falando isso? João. Vocês sabem que nome Jesus um dia deu para João? Não. Filho do trovão. Eita. Você é filho do trovão. O que ele está falando? João, você é muito bravinho. João, você é muito nervosinho. João, você tem que mudar. João, você tem que aprender a amar. Por quê? Quando chegaram num lugar, o que aconteceu? Tinha lá um monte de pessoas. Senhor, não quer que peça e mande fogo e mate todo mundo aqui? É. E João aqui está ensinando agora sobre o amor. Porque a conversão, o conhecimento de Cristo traz na vida da pessoa a mudança. E uma das mudanças que traz é o amor. Como nós falamos no outro culto, o amor que a gente fala é aquele amor ágape. Não é o amor gostar, o sentimento. É o amor que eu não vou retribuir para a pessoa da mesma maneira que ela fez comigo. Eu vou amar. Ela está me odiando, eu vou amar. Ela está me renegando, eu vou amar. Por quê? Porque é um mandamento. Então, nós devemos aqui amar uns aos outros. É o que João está falando aqui nesse verso aqui, ó. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. No verso 12 ele fala assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, Caim, ele tinha dentro dele um amor, mas era um amor dissimulado, irmãos. Porque na verdade, ele escondia dentro dele o real sentimento que ele tinha. Ele podia chegar lá para Abel, a Bíblia não fala, quem fala sou eu. Oi Abel, que legal, você é meu irmãozão, você é o cara. Só que acontece o quê? Quando Deus aceitou a oferta de Abel, Caim não gostou. Porque Caim, ele tinha um sentimento camuflado. Então, muitas vezes um amor dissimulado. E esse amor dissimulado, está falando aqui, que ele leva a pessoa à morte. Porque muitas vezes, o que tinha no coração de Caim? Inveja. Irmãos, inveja. Por que João está falando de inveja? Porque muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos, ao invés de amar o nosso irmão, muitas vezes podemos estar com inveja. De repente a pessoa olha, o casamento dela não está bem, a vida dela não está bem, aí ela olha para a vida de alguém que o casamento está bem, que a família está bem, em lugar dela amar aquela situação e orar, ela acaba trazendo um sentimento dentro dela, um sentimento de inveja. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos nutrir dentro de nós esse sentimento. Porque esse sentimento, se nós nutrirmos, nos leva a nos tornarmos pessoas assassinas, como Caim. Aquele sentimento levou ele a se tornar alguém assassino. E muitas vezes pode acontecer, irmãos. Nós temos que tomar. Por que João explica isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado por quê? Porque de repente você vê alguém e a pessoa está se dando bem,
se você deixar dentro do seu coração, pode surtir esse sentimento. Por quê? Por que com esse irmão? Por que com essa irmã? Por que comigo não? E aí eu começo já a olhar, posso começar a olhar de uma maneira diferente. E quando eu estou falando aqui, não seria só do irmão da igreja, pode ser do nosso vizinho. Por que ele prospera tanto? Por que lá na empresa e acontece isso com fulano, acontece isso com Beltrano e comigo não acontece nada? Todo mundo vê, mas comigo ninguém vê. E pode surtir sentimento. Então, nós temos que tomar cuidado. E é o que João está ensinando aqui. Porque muitas vezes eu posso esconder, por algum tempo, aquilo que eu sinto. Mas uma hora ou outra aquilo ali vai aflorar. Porque sentimentos, irmão, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos guardar o tempo todo. Uma hora vai aparecer, de um jeito ou de outro. Então João está falando aqui sobre essa questão desse sentimento, que a inveja, ela é um sentimento que ela acaba aniquilando o amor, porque quem tem inveja não ama, quem tem inveja, muitas vezes sem perceber, deseja o mal da pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado, e ele continua falando aqui, e muitas vezes, irmãos, nós, como Caim fez aqui, Caim matou Abel, nós podemos matar as pessoas não literalmente, mas nós podemos matar. Só que vai acontecer o quê? A Bíblia fala que essa pessoa não vai ter a eternidade. Por quê? Porque o amor, porque se eu não tenho amor, é porque eu não sou filho de Deus, eu não estou agindo como filho de Deus, então o maligno vai tomar conta da minha vida, que está falando aqui. Então, no versículo, na parte B do versículo, fala assim, no 12, e por que o matou? Porque suas obras eram más, e a do seu irmão eram obras justas. Então, o que está acontecendo? Como existia a inveja dentro do coração de Caim, ele não conseguiu produzir obras boas, ele produziu obras más. Então, aquele ódio no coração dele, aquela obra no coração dele, acabou levando ele a matar Abel. Olha que coisa. A pessoa nem percebe, mas só que quem pagou um preço também foi ele. Então, muitas vezes acontece isso. Então, quando não tem esse verdadeiro amor, nós não vamos conseguir realizar a obra que Deus tem para nossas vidas. Porque eu tenho que ter esse amor. Eu tenho que ter. Eu não posso ter inveja do meu próximo, seja lá o que esteja acontecendo na vida dele. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar com a prosperidade dele, mesmo que eu não tenha prosperidade. É difícil? É lógico que é. É lógico que é. Eu lembro até hoje que uma pessoa, ela pediu, pastor, eu preciso de um emprego e tal, e vamos orar, e ficamos orando, fizemos uma campanha, e um belo dia ele chegou, pastor, é o meu emprego, o senhor nem imagina. Eu falei, mas pastor, eu quero falar para o senhor. Eu falei, não, tudo bem, glória a Deus, que bom, tal. Ele falou, quero falar quanto que eu vou ganhar. Eu falei, não, mas não precisa, mas eu quero, sabe, a hora que ele veio falar do salário dele, era quase 10 vezes mais do que o meu salário. Aí o que eu faço agora? É verdade. E ele falou, olha, Deus abriu uma, que porta que Deus abriu e tal. Só que é uma bênção para a vida dele, irmãos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com inveja? Eu tenho que me alegrar com aquilo ali. Então a pessoa pode olhar e falar, não acredito. Eu me alegro quando a pessoa está prosperando, quando ela está prosperando na vida financeira dela, quando ela está prosperando na vida sentimental dela, aquilo traz alegria ao coração e não inveja. Então muitas vezes acontece isso, e a inveja, quando tem a inveja, que nem Caim estava com inveja que acabou matando Abel, o que acontece? Ele não conseguiu realizar a obra que Deus tinha na vida dele. Deus tinha uma obra na vida de Caim, só que Caim aconteceu o que? Se tornou fugitivo, errante, perdido. Por quê? Ele não conseguiu fazer mais nada. Onde ele chegasse ali, falasse para alguém depois de anos e anos e anos, olha, esse aqui é o cara que matou o irmão dele. O cara matou 1/4 da população da terra. Só tinham 4 pessoas, ele matou uma, ele matou 1/4 da população naquele momento. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Então,
E João está falando isso também sobre Caim e sobre Abel, por quê? Porque os leitores dele naquela época, as pessoas que ouviam João, sabiam do que ele estava falando. Eles conheciam a história, falaram, olha, não seja como Caim que matou Abel, porque as suas obras eram obras más. Irmãos, é difícil de falar. Seria melhor pregar sobre prosperidade, né? Falar sobre outras coisas. Mas, se eu não tenho amor pelo meu próximo, as minhas obras, elas são todas obras más. Olha que coisa. Porque eu tenho que ter amor. Eu tenho que olhar para o meu próximo, eu tenho que ter amor. Eu tenho que, ele está me ofendendo, eu tenho que ter amor. Está falando mal de mim, eu tenho que ter amor. É difícil isso? É difícil, mas eu tenho que ter. Porque senão as minhas obras vão ser más, igual a da pessoa que está fazendo aquilo. Então, nós temos que entender isso. Que o amor dissimulado, ele leva à morte. Porque o amor dissimulado é aquele amor que tem algo escondido. E não é um amor, que nem no caso de Caim aqui, era inveja. Então, quando tem a falta de amor, o que acontece? Se tem falta de amor, é porque o ódio está presente. E não tem jeito, irmãos. No versículo 13, fala assim, olha. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. O que João está falando aqui? No versículo, no capítulo, no 1 João 2, 19, deixa eu ler aqui para nós, está pertinho de você, e dá para você ler fácil. Fala assim, ó, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Então o que João está falando é que essa divisão aqui, daqueles que tinham saído, causou o quê? Causou um ódio. Aquelas pessoas começaram a nutrir um ódio pelos irmãos, quem outrora eram irmãos dele. Não é, irmão, não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes as pessoas, elas deixam de ser irmãos. Parece que a pessoa convivia, andava junto, tudo, de repente ela não quer mais andar junto e nutre algo dentro do coração que você olha e fala, meu Deus. A pessoa, se ela puder atravessar a rua para não falar com você, ela atravessa. Por quê? Nutriu algo dentro do coração dela. E isso que nutriu não é amor. E João está falando sobre isso, que a falta de amor, quando não tem amor, sabe o que tem? Nada. Tem ódio. Não tem nada, não sinto nada. Já viu? E você? Eu não sinto nada por aquela pessoa. Esse não sentir nada que João está falando, né? Quando não tem o amor, tem algo que se coloca no lugar do amor, que é o ódio. Então aquela divisão causou ali ressentimentos. E lá em João 16, 2, fala assim que, lá no Evangelho, tá? Fala assim que eles não iam ser bem recebidos na sinagoga. João está falando lá no Evangelho de João. Por quê? Porque se trata dessa parte também, que aqueles irmãos se separaram, eles saíram dali e os filhos ali dos cristãos não iam ser bem recebidos. E quem odeia, irmãos? Quem não ama, automaticamente ela acaba dando essa entrada para o inimigo, ela acaba odiando. Essa é a verdade. E o ódio não precisa ser você olhar para a pessoa e querer matar a pessoa. Não, o ódio leva a matar a pessoa. Mas o ódio é você deixar de amar a pessoa. Porque quando você deixa de amar, você não quer que a pessoa se dê bem. Quando deixa de amar, você não quer que a pessoa seja próspera, seja feliz. Por quê? Porque você deixou de amar. Mas esse amor que João está falando aqui, é o amor em que, quando você ama, o ódio some. E eu marquei uma frase aqui, fala assim, ó, se desejamos o mal para o nosso próximo, mesmo que causado por outra pessoa, nós somos assassinos. Porque muitas vezes a pessoa, por causa do ódio, ela acaba desejando o mal para outra pessoa. Pode deixar, que ela vai se quebrar lá no trabalho dela. Deixa que o patrão dá um jeito, que não sei quem dá um jeito, que não sei quem dá um jeito. Nós nem percebemos, porque nós estamos nutrindo um ódio. E esse ódio vai fazer o quê?
esse ódio vai surtir efeito em nós. Nós vamos nos tornar os assassinos. Mesmo que nós desejemos e que aquela pessoa seja julgada, se dê mal através de outra situação, de outras pessoas, nós, na verdade, somos os assassinos. Nem percebemos. Somos aquela pessoa que contratou o matador. Olha, eu não vou pôr a mão, mas você vai lá e mata. Quando a polícia descobre, quem que vai preso? Os dois, quem matou e o mandante. Então o ódio pode fazer isso. E uma pessoa que ela é salva, ela não busca o mal da outra pessoa, pelo contrário, ela busca a edificação da outra pessoa. Ela busca o crescimento da outra pessoa e não a morte. Você sabe, a pessoa não vai querer que a outra pessoa se dê mal, pelo contrário, ela vai buscar o bem da outra pessoa. No versículo 16 ao 18, fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Irmãos, Jesus, o que João está falando aqui, que Jesus, ele não demonstrou o amor dele com palavras. Jesus, ele deu a própria vida dele por mim e por você. O amor foi demonstrado sobre uma ação. E aqui está falando sobre isso, sobre onde não existe o amor, nós não encontramos a compaixão. Acho que no verso 17, ele fala isso, olha. Ele fala assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quando falta o amor, o que está presente? A indiferença. Para mim, tanto faz como tanto fez. Não é problema meu. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Não é problema meu. Foi ele que se meteu nas drogas. Foi ele que foi buscar. Ele não te chamou quando ele começou. E o que você tem a ver com a vida dele? Tudo. Porque se eu sou um cristão e a pessoa chegou perto de mim pedindo ajuda, pedindo recurso, eu não vou pedir a ficha dela. Como você entrou sozinho, não foi? Então vai se virar sozinho. Não. Cadê o amor? Porque aí fala assim, se a pessoa tem um recurso material e vendo a outra pessoa padecer necessidade, onde está o amor de Deus nessa pessoa? Se eu estou vendo a pessoa na minha frente, eu sei como ajudar, eu tenho as ferramentas, e Deus colocou aquela pessoa na minha frente, eu não posso agir com indiferença, porque se eu ajo com indiferença, é porque na verdade não existe em mim o amor de Deus. Porque se existe o amor de Deus, eu não vou ficar indagando. Eu não vou ficar perguntando, eu vou agir. Mas essa pessoa não merece. Não importa se ela merece ou não. Quem merecia ser salvo aqui? Fala para mim. Quem merecia ir para o céu aqui? Nenhum de nós. Pensou se Jesus pensasse assim? Ele ia pegar a ficha do Nelson. Deixa eu ver. Esse aqui nem merece ir para o inferno. Pegar a ficha do outro. Meu irmão ia ter que fazer uns 30 infernos. Porque não ia caber, né, nos infernos. Mas Jesus, ele não olha a ficha. Jesus, ele simplesmente, ele nos ama. Então, o que eu quero falar um pouco aqui, é que quando falta o amor, está presente o quê? A indiferença. Porque não tem amor, não tem ação, aí a pessoa não age. Jesus não, Jesus ele agiu. Jesus ele morreu na cruz. E João está ensinando isso. Então, tem que ter esse amor. Quando as pessoas chegarem perto de mim, de você, que somos cristãos, elas têm que encontrar a compaixão, o amor de Deus. Então, João está falando isso para nós. E no verso 18, ele fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Onde não há amor, você não encontra ação. Ele está falando assim, não adianta você
amar de boca. Você tem que amar de verdade. Falar que ama é muito fácil. Então por isso que ele está falando aqui, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade. Se eu realmente amo com o amor de Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou ver aquela pessoa em necessidade, pedindo ajuda, a pessoa fala, então eu vou ter que sair pegando todo mundo. Não estou falando isso, eu estou falando se a pessoa vem até mim, se eu sei que aquela pessoa está padecendo uma necessidade, e eu posso ajudar, não adianta eu falar que eu amo, só de palavra, tem que ter ação. O amor ele é assim, o amor ele é ação, eu vou pegar aquilo ali e vou levar. Eu vou pegar aquela vida e vou ajudar. Eu não vou ficar medindo, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. E a pessoa mede, ela começa a medir, no fundo não dá. Cadê o amor? O amor tudo pode, tudo crê, tudo sofre, ele padece. O amor abre mão de si, o amor abre mão do tempo. É isso que é o amor. Senão seria bem fácil. Se eu não preciso fazer nada, quando der eu faço, se der eu vou, se eu conseguir, não, eu tenho que me esforçar, porque a Bíblia fala assim que o reino dos céus, ele é ganho à força, e às vezes nós temos que nos esforçar para ganhar aquela alma para Jesus. Então, João está falando sobre isso, que nós não amemos só de palavra, o amor não é só um discurso, o amor não é só eu pegar um microfone, o amor não é só eu falar que eu amo, não é só eu dar um abraço é fácil, irmãos. Dar um abraço e falar até logo é fácil. Fazer um discurso sobre amor, você vai lá, tem pregação sobre amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor à esposa, amor ao filho, é bem fácil. Mas o amor, que João está falando aqui, não é um discurso, não é uma conversa. O amor aqui é uma ação prática. De eu praticar o amor. E Deus muitas vezes ele permite que nós tenhamos que praticar o amor. Ele manda situações para nós praticarmos o amor. Então, ele fala isso aqui no versículo 18. E quando existe esse amor, irmãos, se colhem os resultados. Do verso 19 ao 24, ele fala assim: assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos acusar, porque Deus é maior do que todo o nosso coração e sabe todas as coisas. Então Deus, irmãos, primeiramente quero falar sobre isso. Quando nós praticamos o amor, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma consciência tranquila. Mesmo quando o inimigo vier nos acusar, está falando aqui, quando o nosso coração, que o inimigo, você já se acusou de algo? Então mesmo quando o inimigo vier nos acusar de algo, está falando que Deus é maior do que tudo. Por quê? Porque eu sei que eu estou praticando o amor. Porque eu estou praticando, o diabo vai vir, vai lançar seta. E aqui está falando assim, que Deus é maior. Então, quando eu pratico o amor, as pessoas podem falar, as pessoas podem acusar. Você é crente agora? Sou servo do Senhor. A minha consciência está como? Está tranquila. A pessoa veio, precisou, eu fui lá, pratiquei o amor, não o amor de discurso, de palavra, mas o amor de ação. Eu agi. Muitas vezes, sabe, irmãos, tem pessoas que praticam o amor e ninguém nem sabe. Eu conheço várias pessoas e as pessoas chegam para mim, falam: pastor, estou aqui, eu vou ajudar, por favor, não fala para ninguém. Não fala para ninguém, nem para a pessoa. Falei, mas é que eu vou chegar lá, às vezes eu falo, a pessoa vai falar: obrigado, pastor. Aí eu, não, mas não, obrigado, não foi o senhor que levou, então o senhor vai lá, deixa os méritos. Não fala nada, porque a pessoa está praticando o amor, a ação. Então muitas vezes o amor é isso. O amor, ele não é um mero discurso. O amor não são meras palavras. O amor é uma ação. Mesmo que a pessoa, aos olhos humanos, não mereça. Mesmo que aquela pessoa não vá reconhecer aquilo que você está fazendo.
Que às vezes a pessoa não quer fazer porque ela acha que a pessoa nem vai reconhecer, não importa. Importa que você esteja, como João está falando aqui, com a sua consciência tranquila. Mesmo se acusar, Deus é maior do que tudo. Deus conhece o nosso coração. Porque se nós nos acusarmos, o próprio Deus fala, não. Você tem praticado aquilo que eu quero que você pratique. No verso 22, fala assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Irmãos, vou ler o 23 também, fala assim: e esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então, aqui está falando sobre as nossas orações serem respondidas. É isso que João está tratando aqui no versículo 22. Ele fala assim: amados, e recebemos tudo o que pedimos. Irmãos, no 5, deixa eu ver se eu acho aqui. No 5, deixa eu onde que ele fala sobre oração, eu não acabei não marcando, mas tudo bem. Aqui fala assim, que a nossa oração, ela vai ser respondida. Lá aqui no capítulo no 5, não sei onde está agora aqui, que eu não marquei, mas fala assim que se for a nossa oração, se for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos responder. No 14, fala assim, 5,14, e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, as nossas orações, elas são interrompidas quando não tem uma vida de obediência. Às vezes as pessoas ela ora a Deus, ela pede algo para Deus e ela não entende por que não faz. Por quê? Por que a oração dela está sendo interrompida? Por quê? Porque falta muitas vezes o amor. Não tem esse amor. Não obedece a palavra do Senhor. Não obedece aquilo que Deus diz para fazer. Porque Jesus, ele falou para nós fazermos duas coisas: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, isso aqui, olha, Jesus está falando, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Jesus sobre todas as coisas, o que eu faço? Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, para minha salvação. Quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo o maior mandamento que Jesus deu para nós. Qual que é o maior mandamento? Amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu honro o meu pai e a minha mãe. Quando eu amo o meu próximo, eu não roubo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu não cobiço as coisas do meu próximo. Por isso que Jesus, ele fala para cumprir todos os mandamentos. E muitas vezes a oração, ela é interrompida por falta do quê? De obediência. Por isso que eu tenho que obedecer a Deus. E Jesus e João aqui adverte que nós devemos crer no nome de Jesus. Eu tenho que crer em Jesus para minha salvação. Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah não, mas essa pessoa eu não vou amar. Essa pessoa, se precisar de mim, eu sou filho de espanhol, eu sempre ouvi isso: vai morrer a míngua. Era assim que era, né? Vai morrer a míngua. Isso aí eu ouvi desde criança. Era como se diz, uma vingança. A pessoa quando via a outra, aquela vingança, é isso mesmo. E aqui Jesus, o João nos adverte, fazemos o quê? Cremos no nome de Jesus. Aceitarmos Jesus como nosso Salvador e amarmos o nosso próximo. Então, nós devemos amar uns aos outros, porque é uma evidência do verdadeiro cristianismo. Isso que é a evidência do verdadeiro cristianismo. Amar uns aos outros. Hoje se pregam vários tipos de cristianismo, mas o que João está falando aqui é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que amar o meu próximo, não importa o que a pessoa fez por mim. Vocês lembram que eu preguei sobre isso, né? Que amar é uma coisa, gostar é outra. Gostar é uma coisa. Esse amor que nós estamos falando aqui é o amor que Deus, ele nos manda
que nós pratiquemos, que é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que ele não busca uma resposta, mas o amor que você tem, porque Cristo nos amou dessa maneira, e Ele quer que nós façamos o quê? Que nós amemos as pessoas dessa maneira. Então, e a obediência que nós falamos aqui para nossas orações serem respondidas é uma evidência, aqui a obediência, que nós estamos em sintonia com Deus. Porque quando eu obedeço a palavra do Senhor, é porque eu estou em sintonia com Deus. Deus fala para me amar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar, irmãos. É fácil? Lógico que não. Tem pessoa que você não quer amar mesmo, você quer, se precisa, que nem falou assim, Caim não matou Abel. Às vezes não vem esse sentimento, não vem, aquela pessoa prejudica tanto. Quem sabe essa semana aqui, semana passada, mês passado, ano passado, alguém fez tantas coisas contra você que olha, só não matou porque sabe que vai para a cadeia, só não matou porque, é verdade, tem pessoa que só não matou porque sabe que tem, porque se não acontecesse nada, acho que a pessoa matava. Se não acontecesse nada, pode matar que está tudo certo, não tem cadeia, pode matar que Deus está liberado, duvido. A pessoa ia lá e matava. Por quê? Porque muitas vezes é isso, mas nós não fazemos isso, por quê? Porque nós obedecemos a Deus. E quando eu falo de matar, não é só matar literalmente, não. Nós estamos em sintonia com Deus. E se nós quisermos termos as nossas orações respondidas, nós temos que ter uma vida limpa com Deus. Nós temos que ter um coração limpo de mágoa. Sabe? É horrível um coração cheio de mágoa. Eu já tive meu coração cheio de mágoa. É horrível isso. É horrível. Mas, graças a Deus, Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Tira essa revolta do coração. Tira isso do coração. E Deus tira por quê? Porque senão eu não tenho as minhas orações respondidas. Há um bloqueio. Porque é que fala. Então quando nós amamos o nosso próximo, Deus ouve as nossas orações. E nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. É o que Deus fala. E quando nós obedecemos, o que acontece? Deus, Ele ouve as nossas orações. Está entendendo? Ouve. Não quer dizer que Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo da vontade dele, mas que Ele vai ouvir cada oração. Ele vai ouvir. E a nossa segurança, no verso 24, para terminarmos, fala assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que Deus nos deu. Então, quando eu observo aqui, e os mandamentos do Senhor e obedeço, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a meu próximo como a mim mesmo, é uma evidência que eu permaneço em Deus e de que Deus permanece em mim. Não sou eu que estou ensinando isso, é João que ensina para nós. É uma evidência, porque eu observo, por mais que doa, amar a Deus sobre todas as coisas é prático. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Tirar tudo aquilo ali da frente de Deus e amar a Deus. Eu não posso amar mais a minha esposa do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha família do que a Deus. Eu não posso amar mais os meus bens materiais do que a Deus. Eu não posso amar mais a mim mesmo do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem pessoa que fala, não, em primeiro lugar é minha família. Não, em primeiro lugar é Deus. Porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, sua família pode padecer. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, é um sinal que você ama realmente a tua família, porque você coloca Deus em primeiro lugar. Deus está aqui, olha, o Senhor em primeiro lugar. Então, por isso que nós temos que entender isso. E quando eu observo o mandamento, Deus, Ele permanece em mim e eu permaneço em Deus. E a grande prova que Deus permanece em nós é que o Espírito Santo dele habita dentro de nós. É o que João fala aqui no versículo 24. Ele fala assim: do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Jesus, ele foi aos céus e falou assim: eu vou para o Pai, mas vou mandar para vós um outro
Consolador. Porque naquele momento Jesus era o Consolador. Ele fala, eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. Então, na vida do cristão, irmãos, o amor é a evidência da salvação. O amor é uma evidência. E é muito perigoso, quando nós falamos, o cristão andar num caminho sem amor. E andar num caminho que falta o amor de Deus. E quando falta esse amor, com certeza, vai estar presente na vida da pessoa a morte, o ódio e a indiferença. Isso vai estar presente. Porque quando falta o amor, algo vai ocupar o espaço. E o que vai ocupar aquele espaço é a morte, o ódio e a indiferença. Então nós temos que fazer como Jesus nos ensinou. Amarmos uns aos outros. E com certeza, nós vamos colher todos esses frutos quando nós amamos o nosso próximo. Amém? Às vezes a pessoa olha e fala assim, poxa vida, eu amo tanto aquela pessoa. Quando eu mais precisei na minha vida, aquela pessoa, ela estendeu a mão. Tem alguém que já estendeu a mão para você, que você fala, não tem como eu não amar essa pessoa? Na hora que eu mais precisei, essa pessoa estendeu as mãos. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer para agradar essa pessoa. E essa pessoa está colhendo os frutos. E que nós possamos colher frutos também, quando as pessoas precisarem de nós, que nós exerçamos sempre esse amor de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Então vamos orar. Pai, em